irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos em pé, vamos fazer a leitura bíblica. Tiago, capítulo 2. Nós vamos até o verso 13. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomando de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro do reino que lhe prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometei pecados, sendo arguidos pela lei com transgressões. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, glorificamos e exaltamos o Teu nome, lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos meditar por alguns minutos, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, através da carta de Tiago. Fala conosco, Deus, glorifica o Teu nome em nossas vidas, ó Deus, e abençoa nossas vidas, ó Pai, nos levando a termos vidas transformadas pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar. E o pastor, não pôde estar hoje, ele está acompanhando a Raquel, está com um probleminha de saúde. Então nós estamos aqui para juntos, meditarmos na palavra do Senhor. Vamos estar orando, irmãos, para que passe logo essas restrições aí da pandemia, para que possamos estar toda a igreja junto aqui adorando ao Senhor. Nós vemos aí, graças a Deus, já está caindo bastante as infecções, os curados, já estão alcançando aí os infectados, e está diminuindo, a média de morte, graças a Deus. Isso mostra, que estamos chegando, ao ponto de podermos estar aqui todos reunidos para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Existem aí algumas restrições, que eu estava assistindo uma reportagem, parece que até outubro agora talvez chegue no verde, que é a cor que libera para todos. Então vamos orar para que Deus esteja assim abençoando. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos meditando, na carta de Tiago,
o pastor trouxe aqui algumas mensagens, né, sobre Tiago, e falando sobre vidas transformadas. A palavra de Deus, né, a carta aqui de Tiago, ela nos traz muito ensinamento. Na Bíblia todas, né, nós temos ensinamento. E nós vemos que a palavra de Deus, ela tem transformado muitas vidas, né, no decorrer dos anos, aí, no passar dos anos, as pessoas vão tomando conhecimento da palavra de Deus, e quem coloca em prática tem a sua vida transformada. E é isso que Tiago quer nos levar, né, a sermos praticantes da palavra de Deus. Porque aquele que acredita na palavra de Deus, ele pratica. Se você apenas conhece, mas não pratica a palavra de Deus, não tem como ela trazer, né, efeitos para a sua vida, não tem como ela trazer transformação. Tiago aqui ele começa falando, né, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Ou nos nossos dias hoje fala muito em discriminação, né? Discriminar as pessoas. Hoje tem aí protesto nos Estados Unidos, tem uma campanha aí na internet para tentar acabar, né, com a discriminação, com as diferenças raciais. E aqui Tiago ele está trazendo uma palavra sobre a acepção, quer dizer, causar uma diferença nas pessoas. Mas o que eu vejo aqui nessa palavra que Tiago está trazendo, ele está falando sobre o que eu pude ver aqui, dois tipos principais de pessoas, que são as pessoas que são muito materialistas, né, que gostam muito do material, mas também ele fala daquele que se sente às vezes melhor do que os outros, mais espiritual também do que os outros. Quando nós vemos ele chegando aqui no final do texto que nós lemos, ele diz que porque o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. Então, se você não usa de misericórdia, mas buscou misericórdia de Deus, ele está dizendo que você se sente, né, melhor do que o outro, mais especial do que o outro. Então, eu vejo aqui Tiago trazendo um ensinamento para aqueles, os servos de Deus, né, que ele está falando aqui para os cristãos, aqueles que crê em Jesus Cristo, para não ter esta fé, né, como acepção de pessoa. Tiago ele poderia ter dito para as pessoas ali: olha, não tenham a fé como acepção de pessoa. Você que é cristão, um cristão comum, mas que chega alguém na sua casa e você, sendo ele rico, com anéis de ouro no dedo, com trajes finos, você vai dizer: olha, entra para minha casa. E chega um outro com vestes de mendigo, você vai dizer: não, sai, você não entra na minha casa. Ou ele poderia falar: você está andando na rua e encontra pessoas nessa condição. Mas não, ele usa falar com as pessoas da sinagoga, as pessoas que se reuniam para adorar a Deus, e dá-nos a entender ainda que ele leva para a liderança. Porque ele fala aqueles que assentavam em lugar de destaque, ali na sinagoga. E quando chegava pessoas com vestes finas e anéis de ouro, ele disse: você não vai levar para estar com você, e dizer para o pobre, o mendigo, né, aquele mal trajado, ficar lá embaixo ou até mesmo em pé. Então, o que eu vejo Tiago aqui falando de pessoas que poderiam usar a fé para benefício próprio. Usar a fé para tirar proveitos financeiros. Porque ele não fala aqui de pessoas... o que ele usa aqui, a pessoa, é pessoa rica, pessoa que tem posses, pessoa que tem bens, esta pessoa se aproximaria. E a pessoa que não tem bens, esta pessoa então se afastaria. Então Tiago está aqui falando de pessoas que poderiam usar a sua fé, usar a autoridade espiritual que ele tinha para tirar benefícios financeiros na obra de Deus. Então eu vejo Tiago preocupado, ensinando ali aos irmãos, dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né, por essa acepção de pessoa.
Então não é para você usar a fé, para você se aproximar de quem pode te beneficiar e se distanciar de quem não tem como te beneficiar. Também vejo aqui Tiago falando de pessoas que iriam olhar para os outros pela aparência. Não por aquilo que a pessoa é, mas por aquilo que a pessoa aparenta ser. Porque nós vemos ele dizendo assim, você vai olhar e vai ver pelas roupas, pelas vestes. E você não conhece uma pessoa pelo que ela veste. Você não conhece uma pessoa pelo que ela usa ou pelo que ela fala. Você conhece uma pessoa pelo caminhar. Você conhece uma pessoa pelo tempo de vida que você tem junto com a pessoa. E aqui ele está falando de pessoas que chegam, não são pessoas que fazem parte ali da sinagoga, mas são pessoas que chegam na sinagoga. E eles já dizendo para não levar por este lado. Se portanto entrar em vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, então se ele entrar na sinagoga e você já olhar para a aparência, opa, este é rico, esse pode, né? Eu lembro quando alguém me convidou para participar de uma apresentação de uma empresa de esses marketing de venda assim, né? E eu fui ali participar. E a pessoa veio com um carrão de luxo, né? Aí alguém depois me disse, não, ele alugou o carro, né, para dar uma impressão. Então, às vezes, a pessoa não é o que parece ser. Ele simplesmente se mostra ser alguma coisa, mas ele não é. E o que Deus nos ensina por a sua palavra? Sempre que nós temos que valorizar a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela aparenta ser, não pelo que ela tenta se mostrar para nós. Tiago aqui, ele está nos levando, né, para nós termos este cuidado. Agora, eu imagino se hoje, né, nos nossos dias, Tiago estivesse aqui para ver, né, a forma que estão usando, que estão pregando o Evangelho. Se Tiago viesse aqui para ver alguém pregando aí a teologia da prosperidade, para poder tirar proveito, né, às vezes da obra de Deus, tirando proveito para tentar ganhar, obter lucros com a palavra de Deus. E era isso aqui que Tiago estava preocupado. Tiago estava levando aos irmãos da época a tomar esse cuidado. Ele diz para que eles não entrassem por esse caminho. E hoje é um caminho que nós vemos que é o que agrada às vezes as pessoas, né? É o que as pessoas querem. Elas não querem Deus pelo que Ele é, mas querem Deus por aquilo que Ele pode dar. Irmãos, e Deus pode nos dar muito, mas Deus quer que nós venhamos a buscá-lo pelo que Ele é, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama, mas não buscar só por aquilo que Ele pode nos dar. Lá na década, acho que de 90, no começo dos anos 90, ali na cidade de Sorocaba, começou uma igreja, e eu um dia fui num culto, e participar de um culto, e tinha lá um irmão, que era de uma outra denominação, e ele, sentei do lado dele, estava conversando com ele, ele disse para mim, vem para cá rapaz, aqui Deus abençoa mesmo. Falou assim, faz 2 meses que eu estou aqui, eu já tenho uma Brasília, né? Falei, não, irmão, não estou servindo Deus por causa de Brasília, não. Posso ficar lá onde eu estou mesmo, que lá Deus pode me abençoar, Deus pode me sustentar e Deus pode cuidar da minha vida. Irmãos, às vezes a pessoa então está interessada naquilo que Deus pode dar, mas não no Deus, naquilo que Deus quer que nós venhamos ser. Se nós formos olhar para nós como seres humanos, já pensou você ter alguém do seu lado que só está interessado no que você tem? A pessoa só te ama porque você pode dar alguma coisa, porque você pode fazer alguma coisa? Qual que é o hino que nós cantamos? Se Deus quiser, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. É isso que nós temos que ter na nossa mente, que precisamos saber que Deus é Deus independente da situação que nós estamos vivendo. Se Deus permitir que nós venhamos ser prósperos financeiramente, amém. Nós vemos que Deus não proibiu nenhum dos teus servos de serem, né, bem financeiramente, mas também não é este o interesse principal de Deus.
O problema é que as pessoas pegam trechos da Bíblia que Deus falou ali com Israel, porque se nós olharmos para Israel, Israel era a seta que apontava para Jesus, Israel era a seta que apontava para tudo que é espiritual. Então, quando nós vemos o povo de Israel saindo ali da terra do Egito, caminhando pelo deserto, indo para uma terra prometida, irmãos, nós estamos vendo ali uma promessa para nós que é espiritual. Para Israel era físico, para Israel eles iam sair mesmo do Egito físico, caminhar pelo deserto físico e ir para Canaã física. Mas o que Deus estava usando Israel para dizer para nós é que existe uma caminhada espiritual, que nós vamos sair do mundo do pecado, do Egito, que é o pecado, vamos caminhar pelo deserto da vida e um dia vamos entrar na mansão celestial que Deus preparou para nós. Aí pegamos os textos de Israel, quando Deus disse, estarás por cabeça e nunca por cauda, emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Aí nós pensamos, não, Deus vai ter que dar. É o que eles dizem, Deus vai ter que dar, porque Ele prometeu. Não, Deus não fez promessas para nós, financeira. Pelo contrário, quando o escriba disse para o Senhor, Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Jesus disse para ele assim, olha, a raposa tem os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, olha, se querem me servir só por interesses financeiros, estão enganados. Não é isso que eu vim fazer. Aí a gente olha para esse texto dizendo que estarás por cabeça e nunca por cauda, emprestarás a muito e nunca tomarás emprestado. Aí você vê o seu irmão que está lutando, batalhando para servir a Deus, e você olha para ele pobre, vem às vezes para a igreja a pé, caminha distâncias para servir a Deus. Como eu morava no Paraná, tinha um irmão, a família era grande, eles eram o casal e 10 filhos, eram 12 pessoas, saíam de um sítio de 10 quilômetros de distância, vinham todos a pé para o culto. Aí você vai olhar para essa pessoa e dizer, meu irmão, você não pode estar assim, você é servo de Deus, você é cabeça. Não, irmãos, nós não somos cabeça financeira. Seria até uma mentira dizer isso, né? Como que eu posso dizer que eu sou cabeça financeira e o Silvio Santos é cauda, né? Ou qualquer um outro milionário aí. Não sei se são crentes, não. Um milionário que não seja cristão. Você vai pegar ele, porque às vezes até é satanista, né? E é mais rico do que a gente. Não, o que nós temos que trazer para nós, para a nossa vida, se foi promessas físicas para Israel, para nós temos que trazer como promessa espiritual. Porque nós somos sim. Cabeça espiritual, nós somos nesse mundo, porque Jesus disse que ia nos dar poder para expulsar os demônios, poder para falar em novas línguas, poder para curar os enfermos. Então nós temos sim essa diferença, mas é espiritual. Quando aquele rapaz foi expulsar os demônios lá, do filho de Teudas lá, eles foram expulsar o demônio, eles disseram, em nome de Jesus, quem Paulo prega, eu te desconjuro, sai. A Bíblia diz que o demônio deu foi uma surra nele. Eles saíram desnudos pela cidade, porque o demônio disse, olha, eu conheço, sei quem é Jesus e conheço Paulo. Agora e vós, quem sois? Bateu neles, por quê? Porque o poder espiritual estava na vida de Paulo. Não era financeiro, mas é o poder espiritual. Então, quando formos pegar textos do Velho Testamento, trazer para os nossos dias, nós precisamos transformar em textos espirituais, porque a promessa para a igreja é espiritual. Embora que Jesus ele não fez assim acepção de pessoa, quando a pessoa veio rica, ele não disse para a pessoa, olha, você é rico, você não pode me servir. Não, teve ricos que vieram para servir a Jesus e serviram. E tem até em Lucas capítulo 8, ali no comecinho, que era a mulher de Cusa e algumas mulheres que sustentavam Jesus e os discípulos com os seus bens. Mas Jesus, ele não fazia questão da vida financeira da pessoa.
Aquele jovem rico que chegou até Jesus, Jesus não mandou ele ir, não foi por ele ser rico. Ele poderia servir a Jesus sendo rico. Mas acontece que ele quis ali, né, usar Jesus para se aparecer. Ele chegou e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o nosso Pai que está no céu, senão Deus, né? O que ele teria que responder? Mas o Senhor é Deus. Por isso que eu estou dizendo que o Senhor é bom, porque o Senhor é o Deus encarnado, é o Deus que nós esperávamos que viria. Mas não, ele não tinha entendido ainda que era Jesus. Ele não sabia quem era o que estava falando com ele. Então, Jesus disse: por que me chamas bom? Jesus não disse: eu não sou bom, porque senão Jesus teria entrado em contradição. Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor. Depois ele fala para o jovem rico: eu não sou bom? Então Jesus era bom, mas o jovem não entendeu. Jesus não disse que não era bom. Ele só fez uma pergunta: por que me chamas bom? Jesus era mestre, né? E os mestres eram especialistas em pegar a pessoa numa pergunta, né? A pessoa vinha com uma situação, ele já lançava uma pergunta para ver se a pessoa realmente estava falando com sinceridade e naquele assunto realmente se a pessoa entendia do que estava falando. E o jovem então, ele não entende quem é Jesus. Aí Jesus fala para ele: olha, guarda os mandamentos. Aí ele fala assim: olha, eu já faço isso desde a minha infância. Jesus falou: faz bem, mas te falta uma coisa. Porque Jesus sabia que se tocasse na riqueza dele, ele iria embora e não iria ficar ali com Jesus, porque ele não queria mesmo servir a Jesus, ele não queria deixar tudo para servir a Jesus. Então quando Jesus fala para ele assim, ó, te falta alguma coisa, vende tudo que tem e dá aos pobres, vem e segue-me, a Bíblia diz então que ele vai embora. Mas Jesus não tocou no assunto da riqueza já de começo. Se ele dissesse para Jesus que iria servir a Jesus, porque Jesus era Deus, era o Senhor da vida dele, era o Salvador, com certeza ele poderia continuar, mesmo sendo rico. Não era isso que Jesus iria então usar contra a vida dele. Mas teve outros ricos, né, que serviram a Jesus. Então o que nós vemos, irmãos, é que Jesus, ele não quer que nós venhamos servir a ele por interesse, que venhamos servir a ele porque nós sabemos que ele pode nos dar alguma coisa, mas o que ele quer é um compromisso de vida, é uma vida transformada, é uma vida mudada, é uma vida diferente, uma vida de quem ama, porque só mesmo quem ama consegue caminhar com o seu mestre na obediência, porque se não for por amor, nós não vamos caminhar na obediência. Então Deus não quer que nós usamos a sua palavra para proveito próprio, para interesses. E às vezes você pensa, não, mas usar a palavra de Deus por interesse é só alguns pastores, pessoas que têm o poder na mão, né, para poder manipular. Irmãos, hoje está perigoso. Hoje, se você entra na internet, você vê umas lives de pessoas interesseiras, usando o nome de Deus, e dizendo, olha, Deus vai falar com você, basta você compartilhar, basta você curtir. Irmãos, temos que estar atentos, porque senão, devagarzinho, nós vamos usando a palavra de Deus em nosso interesse. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer para a nossa vida de servo do Senhor. Se Deus te deu alguma coisa, um sonho, uma visão, e você quer contar para alguém, você quer, Deus te deu uma revelação, não é através de algum bem que essa pessoa vai te oferecer, que você vai manifestar as coisas que Deus te deu. É só nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Eliseu não teve interesse nenhum quando ele curou ali o leproso. A Bíblia diz que o Naamã chegou até ele e ele disse, olha, vai, mergulha ali no rio Jordão, mergulha por 7 vezes e você será curado. E o homem fez, após relutar um pouco, foi lá, mergulhou, foi curado
e quando ele volta para chegar até Eliseu, ele quer dar presentes a Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu não aceita e manda ele levar os presentes com ele. E Geazi vai atrás, né? Os irmãos conhecem a história. E depois ele acaba trazendo a lepra do leproso para ele. Porque, irmãos, Eliseu entendia, a palavra de Deus, os dons de Deus, não é para mim tirar proveito. E é o que eu vejo Tiago mostrando aqui. Ele está dizendo para os irmãos da sinagoga: olha, não use essa autoridade que você tem. Não use isso que você tem para poder trazer pessoas para perto de você que têm bens e afastar as pessoas que não têm. Então, eu vejo Tiago aqui ensinando as pessoas a tomarem cuidado para fugir do proveito próprio, né? Para não querer tirar ali proveito daquilo que Deus te deu. Irmãos, e Tiago ele continua dizendo, se nós formos ler aqui, ele diz, olha, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiro, né, do reino de Deus. Então, Jesus não fez questão. O que Tiago está dizendo aqui, se os irmãos fossem levar por esse lado, se Jesus, né, fosse levar por esse lado, ele ia chegar nos palácios, né, para buscar os seus, para escolher os que iam andar com ele. E se Jesus tivesse interessado, né, em proveitos próprios aqui nessa terra, ele chegaria nos palácios, chamaria os seus dos meio dos ricos, e aí ele teria muito mais atenção ainda sobre a vida dele. Mas o que nós vemos é Jesus chamando as pessoas pobres para estar com ele. Tiago está dizendo aqui, não foi dos pobres que Deus chamou. Irmãos, e lá em Lucas no capítulo 5, nós vemos quando Jesus foi chamar ali Pedro, né, o Tiago e João ali para vir segui-lo. A Bíblia diz que Jesus chegou, a multidão apertava Jesus estava pregando e não tinha nem como Jesus falar, né, de tanto que eles vinham para perto dele, oprimindo. Ele pega um barco ali, entra no barco e fala com Pedro, né, o barco de Simão. Ele fala: Simão, me leve mais para dentro do rio, né? E ali ele começa a pregar. Ele começa a transmitir ali o que ele queria falar com aquele povo. E após ele terminar de pregar, ele diz para aqueles pescadores, que a Bíblia diz que eram sócios, ele diz: olha, lança-te ao largo, vai para dentro do rio e lança a rede do lado direito. Aí Pedro fala: Senhor, nós já fizemos isto a noite inteira e nada pegamos. Então, irmãos, nós vemos pescador, né, era uma profissão comum da época. Não eram pessoas ricas, né, eram as pessoas pobres, as pessoas que não tinham uma formação. Eles iam trabalhar ali na pesca. E a situação deles não estava muito boa, porque eles eram pescadores e ainda não haviam pescado nada. Imagina um pescador que não pesca nada, né, que não consegue pescar. Está às vezes até em dificuldades. E a Bíblia diz que eles já estavam lavando as redes, quer dizer, já tinha terminado a pesca e nada havia pescado. Mas quando Jesus manda, então, a Bíblia diz que ele lançaram a rede e pescaram tanto peixe que a rede queria se romper. E aí ele deu o sinal: tragam um outro barco, né? Levaram um outro barco, e a Bíblia diz que os 2 barcos foram cheios. Mas, irmãos, o que eu vejo que além de Deus chamar os pobres, e os pobres sem interesse financeiro, sem interesse em coisas materiais, mas interessado no espiritual, a Bíblia diz que Jesus disse para eles: olha, vem e segue-me. Eles não hesitaram, a Bíblia diz: e deixando tudo seguiram. Quer dizer, eles já
agora que tinha pescado, enchido o barco, mas agora eles deixam a rede, deixam o barco, deixam os peixes, deixam tudo para trás e faz seguir a Jesus. Irmãos, Deus, Ele sabe o que está falando. Se Ele deixou registrado na sua palavra, é porque Ele quer que a gente atente para essas coisas. E o escritor faz questão de dizer, eles deixando tudo seguiram. Quer dizer, se afastaram dos interesses financeiros, se afastaram dos interesses deste mundo para servir a Deus, para ter uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida diferente. E agora quem é Pedro hoje, né? Quem é Tiago, quem é João? Conhecido pelo mundo todo. Por quê? Porque resolveram servir a Jesus, não pelo interesse, não porque aquilo que Jesus poderia dar, mas sim aquilo que Jesus poderia fazer nas suas vidas, aquilo que Jesus poderia mudar para sempre. Então são pessoas que não estavam interessadas na aparência, mas pessoas interessadas no caráter, pessoas interessadas na vida, naquilo que a pessoa é em vida, né, no dia a dia, não naquilo que ela mostra ser. E era isso que era o interesse desses homens que deixavam tudo para servir a Jesus. O que estava interessado só na aparência, pode ver que nunca ficaram com o Senhor, nunca caminharam. Eles sempre arrumavam um meio de mostrar que queriam servir ao Senhor. Mas quando Jesus colocava para eles algumas condições, a Bíblia diz que eles saíam e iam embora. Irmãos, uma vida com Jesus, ela se transforma, ela se muda quando a pessoa não tem interesse, mas tem sinceridade no coração, quando mostra aquilo que realmente é. Um evangelho, né, que nós vemos hoje, um evangelho de aparência, é diferente daquilo que Jesus fez na sua época. Em João capítulo 4 conta a história, né, da mulher ali samaritana, e a Bíblia diz que Jesus chegou à beira do poço ali, e a mulher veio buscar água, e Jesus parou ali e disse para ela que ele tinha sede e pediu água, e ela disse, como o Senhor pede água para mim, né, sendo eu samaritana e tu judeu? Irmãos, quando nós vemos que os discípulos chegaram, os discípulos haviam ido até a cidade para fazer compra, e os discípulos chegaram e viram Jesus conversando com a mulher, eles ficaram admirados, diz a Bíblia, porque ele conversava com a mulher, e eles não podiam, né, conversar, e ainda mais samaritano, que havia ali, né, aquela rixa ali entre samaritano e judeu, tipo assim, né, bem um pouco pior do que brasileiro e argentino, né? Lá no sul, né, existe Francisco Beltrão lá, a rixa entre o pessoal do Paraná com os catarinenses, né, que estão ali na divisa. Eles têm uma rixa um do outro. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas para quem não ouviu, eu fui uma vez trabalhar ali em Francisco Beltrão e fazendo a divulgação ali na escola, a hora que eu terminei de divulgar, crianças de 8, 9 anos, bateu o sinal do intervalo e eu saí para fora. Eu trabalhava com divulgação de livros, né, nas escolas, e aí bateu o sinal do intervalo, eu saí para fora e as crianças saíram todas, e chegou um próximo de mim e disse, o senhor é catarinense? Eu estava no Paraná, né, na divisa com Santa Catarina. O senhor é catarinense? Eu disse, não. Ele falou, que catarinense tem uma vozinha enjoada, e o senhor também tem, viu? Então tem essas rixazinhas aqui nos nossos dias. Mas o judeu, né, e o samaritano, eles nem se falavam. Eram muito afastados um do outro. E Jesus começa ali a falar com essa mulher. Jesus falando ali com ela, e ele começa a contar a vida da mulher. E quando Jesus diz assim, olha, chama o teu marido,
Jesus sabia que ela não tinha marido, mas Jesus estava mostrando que é uma vida de sinceridade, não uma vida de aparência, não uma vida de quem quer estar próximo só para tirar proveito, mas uma vida de quem quer estar próximo, não fazendo acepção, dizendo eu vou estar próximo desse, porque esse me traz benefício, vou estar distante daquele, que aquele me traz prejuízo. Não, Jesus está mostrando através desta mulher o que é uma vida de sinceridade, é uma vida voltada para a verdade, uma vida de caráter. E ele diz, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Irmãos, essa mulher vivia com um homem. Ela poderia muito bem dizer, olha, eu vou chamar o meu marido. Mas não, ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, olha, você disse bem, porque você já teve 5 maridos, e o que agora você tem, ele não é teu marido. Então, irmãos, essa mulher poderia usar de engano, mas ela foi sincera, porque ela estava diante da verdade, daquele que ia dar a água para ela, que ele disse, olha, que você nunca mais terá sede. É aquele que ia trazer a transformação para a vida dela, era ele que ia mudar a vida dela, e ela viu essa oportunidade em Jesus, e ela disse, eu vou abraçar essa oportunidade, porque eu quero a minha vida transformada, eu quero a minha vida mudada. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Tiago está nos levando a tomarmos este cuidado, para podermos ter a nossa vida transformada, a nossa vida mudada, mas não por uma vida de interesse, não uma vida de discriminação, ou seja, de acepção de pessoa, uma vida que busca diferença. Olha, não vou com esta pessoa, eu não quero saber dele, dessa eu não quero, mas esse eu quero ter contato. Não, é uma vida que ama, é uma vida com Deus, que é uma vida que procura aquele que precisa de ajuda, você procura ajudar, aquele que precisa, você procura estar do lado, independente da condição financeira, independente do sexo, independente da cor, independente de qualquer situação. Sendo um ser humano que está precisando que você estenda a mão, você precisa estender a mão. Viver de aparência, gera pecado, é o que Tiago está dizendo aqui, mas no final ele diz, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz, se todavia fizeis acepção de pessoa, cometeis pecado, sendo arguido pela lei dos transgressores. Pois qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com os que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o pecado, sobre o juízo. Irmãos, é o que aqui Tiago está dizendo aqui no final, é que nós não podemos querer ser mais santo do que o outro, numa vida de aparência de melhor. Não, quando o Tiago está dizendo aqui, aquele que usa de misericórdia, é porque você vai se sentir pecador perdoado, que você não pode querer ser superior do que o outro. E às vezes nós vemos que a pessoa, nós podemos, incluindo-nos todos nós, que precisamos tomar esse cuidado, porque às vezes nós podemos apontar o dedo para alguém que está vivendo de uma forma errada, e acusar a pessoa pela vida que ela está levando. Aí nós podemos dizer, eu já errei, mas hoje eu levo uma vida com Deus. Mas se já errou, já errou. Só consegue levar uma vida com Deus porque Ele te perdoou. Então não temos o direito de apontar para ninguém. Não temos o direito de estarmos apontando para o erro dos outros, porque nós também vivemos uma vida de pecado. Nós somos pecadores, pecadores perdoados. Somos santos hoje, mas santificado, porque nós fomos santificados. Só o santo de essência, que é Deus, é que vai poder julgar, é que vai poder apontar e dizer para a pessoa o que a pessoa fez, porque Ele é santo de essência.
Nós somos santos, mas porque Deus apagou nossos pecados. E se nós não usarmos de misericórdia para com os outros, eu vou encerrar aqui lendo Mateus capítulo 18, que nós vamos ver o que Jesus fala daqueles que não usam de misericórdia, aqueles que se acham que é mais santo do que o outro, aquele que acha que ele vive, uma vida de aparência, porque ele se mostra mais santo que os outros, não porque ele é mais santo, mas porque Deus teve misericórdia dele. Então não temos que falar, não temos que apontar o dedo para ninguém, A Bíblia diz aqui, olha, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vindo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, e até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, irmãos, nós precisamos saber disso, que só temos vida com Deus, a nossa vida está transformada, porque um dia Deus nos perdoou, Deus trouxe a mudança para nós. Então, não devemos fazer acepção, não somos melhor do que os outros. Não somos. Se trabalhamos numa empresa, lá tem pessoas de todos os tipos, adúltero, homossexual, pessoas que se embriagam. Irmãos, nós não temos que fazer diferença. Nós temos que tratar com respeito. Nós temos que, quando pregar a palavra de Deus, é falar do amor de Jesus. Aí, se a pessoa quiser se entregar para Jesus, aí no discipulado é que você vai falar dos pecados, daquilo que Jesus pode fazer transformando os pecados. Então nós temos que tomar esse cuidado, não fazer acepção de pessoa, porque o que Tiago está dizendo aqui no final, ele diz: olha, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. É a mesma parábola que Jesus disse ali. O juízo para aquele homem que pedia o perdão e foi-lhe dado o perdão, foi sem misericórdia, porque foi-lhe tirado o perdão, porque ele não perdoou o outro. Então nós temos que perdoar e temos que também procurar viver uma vida sem diferenças, sem achar que somos melhores do que os outros, porque não somos. Amém? E o que eu vejo aqui então, nesta parte de Tiago, é que existe pessoas que são muito materialistas e procuram se aproximar daqueles que vai lhe trazer benefício, mas também tem as pessoas que se acham muito santas e que é melhor do que o outro. Então Tiago está nos aconselhando a isso, tá? Não seja interesseiro, mas também não se considere melhor do que o outro. Vamos estar nos colocando em pé, orando, para podermos assim já estarmos encerrando o culto.
Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na Tua presença mais uma vez em oração. Te agradecemos por este momento que aqui passamos, ó Pai. Pedimos a Tua bênção sobre os irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, sobre a vida de cada um, ó Pai, que participamos juntos deste culto. E que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, porque Tu és o Senhor, Tu és o Deus da nossa vida. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção também sobre a vida da Raquel, Pai. Dá uma recuperação ali para ela. E todos aqueles, ó Pai, que estiverem enfermos, que o Senhor esteja tocando agora, curando essas pessoas que estão nos assistindo, que estiver com enfermidade. Se alguém aqui, ó Pai, estiver com enfermidade, que o Senhor possa tocar, curar, resolver os problemas, ó Pai, que nós não conseguimos resolver, que dependemos do Senhor para resolver. Em nome de Jesus, Pai, traz a Tua bênção e a Tua graça para nós. Assim nós oramos, ó Pai, e Te glorificamos. E encerramos este culto, ó Pai, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E os aqui presentes e os que estão em casa assistindo, todos vamos dizer amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.